tenho sérios problemas com esse negócio. Cobertores pequenos criam um problema para a gente. Se a gente quer cobrir a cabeça, o pé fica de fora. Se quer cobrir o pé, não dá para cobrir a cabeça. Aí o que a gente faz para resolver o problema? Não dá para encolher. Né? Eu não consigo encolher mais do que eu já sou. Resolução é, arruma um cobertor maior. E aí a gente consegue cobrir o corpo todo. Agora em tempo quente isso não é tão problema. Mas no frio, quando precisamos nos agasalhar, essa é uma questão que nós temos que enfrentar. Sabe por que eu estou lembrando disso? Porque esse é um erro muito comum que as pessoas cometem quando se aproximam das promessas da Escritura. Há dois perigos muito sutis que a gente pode cometer quando a gente se apropria ou se aproxima de uma promessa da Bíblia. O primeiro deles é tornar a promessa tão abrangente, tornar a promessa tão larga, que ela passa a cobrir coisas que ela não tinha intento de cobrir. Aí a gente encontra gente decepcionada com Deus, né? Ah, Deus falhou comigo. Deus não fez aquilo que eu queria que Ele fizesse. Deus não cumpriu a promessa dEle na minha vida. E a gente vai investigar e quase sempre descobre que o erro que essa pessoa cometeu foi ter acreditado numa interpretação da promessa que cobriu muito mais do que a promessa tinha por alvo cobrir. Olha, amados, é muito importante que saibamos que as promessas da Bíblia não são para cobrir toda e qualquer circunstância que tenhamos em vista. Mas o outro erro, igualmente importante, é que podemos também fazer o inverso. Ao invés de pegar a promessa e transformá-la num cobertor enorme, que contempla tudo e todos, podemos também tornar a promessa tão pequena, um cobertorzinho tão diminuto, que ele acaba não servindo para cobrir coisíssima alguma. E aí, o erro é o inverso. A promessa fica tão limitada, tão estreita, tão restrita, que ela não nos traz mais nenhum interesse, nenhuma motivação, já que essa promessa não serve para quase nada. Portanto, é importante aqui, que ao olhar para essa promessa do verso 19, não cometamos o erro de torná-la abrangente além da conta, nem tampouco restrita a ponto de perder o seu significado. Estou certo de que algumas coisas dessa promessa precisam ser muito bem entendidas por nós, porque essa é uma promessa desafiadora nesse sentido. E quero colocar isso da seguinte maneira. O apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja, no verso 19, o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A questão que se coloca aqui é a seguinte: o apóstolo faz uma promessa que parece, no mínimo, estranha. Porque pensa só comigo. Este homem passou por necessidades na vida dele? Você tem dúvida? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, e leia comigo os versos 23 a 28.
Aí nós temos uma listazinha que o apóstolo apresenta para nós, de algumas necessidades que ele teve que enfrentar. Acompanha comigo só, do verso 23 em diante. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas noites, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. A pergunta é, que necessidade o apóstolo não tenha conhecido, né? Porque se é alguma coisa que você pare para pensar em termos de necessidade, está aí nessa lista. Perigo dos mais variados. Fome, frio, nudez, humilhação, apedrejamento. Lembre quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. Esse homem está dizendo para a igreja, Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Mas ele mesmo está vivendo naquele momento uma tremenda necessidade na vida dele. Como se não bastasse, eu e você conhecemos muitos cristãos que nesse momento estão passando por muitas e muitas necessidades. Cristãos que com essas chuvas agora que caíram em Minas, aqui em Nova Iguaçu, talvez tenham perdido tudo. Cristãos que talvez não tenham mais nenhuma casa para se abrigar, que estejam passando fome, sede, privações. Eu quero compartilhar inclusive que a minha esposa essa semana entrou para o Clube dos Desempregados. Ela também está lá com a necessidade dela, e muitos aqui dos irmãos conhecem o que é isso na prática. A questão que se coloca é a seguinte: como é que o apóstolo está dizendo para essa gente que Deus há de suprir a necessidade deles, se ele sabe perfeitamente bem que ele mesmo tem enfrentado muitas necessidades na sua vida, e ele inclusive sabe que muitos outros cristãos têm vivido assim também? Como é que a gente resolve esse dilema? Como é que a gente resolve o dilema de que ele está assegurando que Deus há de suprir, embora seja a verdade nua e crua, que a experiência dele, de muitos cristãos, tem sido viver sempre carecendo, necessitando desse suprimento de Deus. Aí, amados, aí que está a questão que precisamos encarar com uma promessa dessa. Aí que está o dilema que nos faz entender para quem essa promessa se dirige, quais são as limitações e abrangência dela, e como eu e você podemos ser alcançados por essa promessa. Olha, o que eu quero fazer você entender é que muita gente hoje, por não
compreender essa promessa da maneira bíblica, tem cometido exageros e erros desnecessários. Os amigos de Jó são um bom exemplo aqui para nós essa noite. Você já deve ter ouvido isso. Alguém está vivendo lá uma situação de conflito, de necessidade na sua caminhada cristã. Aí chegam os amigos de Jó. Ah, você está vivendo assim porque falta fé. Porque você não confiou em Deus. Porque você não descansou nele. São os teólogos da hora. Aqueles que têm resposta simples, pronta, direta e que resolve o problema com um estalar de dedos. Agora, me faz aqui pensar uma coisa. Dizer que o apóstolo Paulo não tinha fé é, no mínimo, uma afronta, um deboche. A questão aqui não é essa. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A questão aqui é que a gente não para entender o que essa promessa está nos dizendo. E por isso, tornamos ela às vezes um cobertor grande demais ou curto demais. Então, amados, eu quero chamar a sua atenção de maneira muito breve para quais são as restrições que essa promessa tem, a abrangência dela e como eu e você podemos ser alcançados por essa promessa. Volta agora os seus olhos de novo para o verso 19. Então vamos olhar de perto o que essa promessa. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Primeira coisa, essa promessa se dirige apenas, tão somente, exclusivamente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção nisso no versículo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Vou dizer mais. Nenhuma promessa da Escritura é dirigida sem que tal pessoa esteja em Cristo para recebê-la. Se você prestou atenção no texto que a gente leu essa noite, o apóstolo diz assim no capítulo 2 de 1 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios 1, 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele e em Cristo está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Entenda uma coisa. Essa promessa não é para qualquer um. É uma promessa para aqueles que estão em Cristo. Ninguém que não esteja em Cristo tem o direito de pensar que essa promessa dirige-se a Ele. Digo mais, Deus ama pecadores em Cristo. Deus salva pecadores em Cristo. E as promessas da Bíblia são nossas em Cristo, porque é em Cristo que somos abençoados pelas promessas que Deus nos dá. Portanto, a primeira coisa que temos que entender é que essa promessa não é para todo mundo. Ela é uma promessa dirigida para aqueles que estão em Cristo. E o que essa promessa nos garante? Primeiro, quais são as restrições dela? Preste atenção numa coisa. Deus há de suprir em Cristo o que nas nossas vidas? As nossas necessidades. Esse é o nosso primeiro problema. A gente confunde necessidade com desejo. Tudo que a gente quer, a gente precisa. Quem tem filho pequeno sabe muito bem que isso não funciona assim. Aí a Simone olhou e falou, é verdade, pastor. Os nossos filhos pequenos querem tudo e um pouco mais. Mas eles precisam de tudo que querem
Quase sempre não. Nós, como os pais, temos que fazê-los entender que eles necessitam de coisas que são muito mais importantes do que aquilo que eles querem. Agora, então, no final de ano, que a gente fica solapado pela mídia, que obriga os nossos filhos a ir para as lojas comprar lá os brinquedinhos, eles querem as últimas gerações de tudo. E o papai e a mamãe ficam enrolados pelo ano de 2007 inteiro, pagando a prestação daquele desejo e capricho dele, que ele vai brincar 1 horinha e depois vai fazer o quê? Abandonar com todos os outros que ele comprou no ano anterior. Esses desejos se apresentam também na nossa vida depois que a gente cresce. E a gente pode se comportar diante do nosso Pai Celestial exatamente como os nossos filhos se comportam conosco. Por não sabermos discernir aquilo que desejamos daquilo que necessitamos. Essa promessa, amados, não garante que Deus suprirá os nossos caprichos e desejos. A promessa nos garante que Deus há de suprir nossas necessidades. E às vezes, quase sempre, o que nós desejamos não é aquilo que nós necessitamos. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo estava preso, não estava? Qual seria a minha e a sua compreensão dessa situação que ele estava vivendo? Qual era a maior necessidade do apóstolo naquele momento? Que ele fosse livre. Talvez até fosse a compreensão do próprio apóstolo, de que o melhor a ser feito naquele momento é que Deus o libertasse. Era esse, por assim dizer, o desejo, a compreensão que ele tinha. Mas não foi isso que Deus fez. Deus manteve ele preso por algum tempo. E Deus cumpriu muitos propósitos importantes, inclusive escrever a carta de Filipenses, que a gente está agora aqui essa noite considerando. Portanto, a promessa não garante que os nossos desejos serão supridos. Garante que as nossas necessidades o serão. Segunda coisa, como restrição, é que não apenas é importante entender que a necessidade é que vai ser suprida, mas um outro erro que as pessoas cometem é pensar assim: significa dizer que o cristão nunca experimentará necessidade na vida dele? É isso que a promessa está nos dizendo? Não. Deus nunca nos prometeu que nós não teríamos necessidades. O que a promessa garante é que Ele vai suprir a necessidade. Eu não estou sendo claro aqui, mas entenda uma coisa: a necessidade só será suprida se ela existir. Se não houvesse necessidade, não haveria necessidade de suprimento. A promessa não garante que nós não teremos necessidades. O que a promessa garante é que uma vez que experimentemos a necessidade, Deus, no seu tempo, do seu jeito, suprirá essa necessidade em nossas vidas. Não há aqui, amados, a garantia, e não há essa garantia em lugar algum da Escritura, de que eu e você viveremos uma vida sobre a face da terra, sem nunca experimentar necessidades. Pelo contrário, a Bíblia antecipa-nos que a vida do cristão é uma vida recheada de aflições, de problemas, de tribulações. Não é mar de rosas, é muito mais espinho, cardo e abrolho. Mas ele tem a compreensão de que durante toda essa caminhada,
Deus sempre suprirá essas necessidades. Entenda, eu e você como cristão não devemos esperar que não experimentemos necessidades. O que a promessa nos garante é, elas virão, durarão o tempo que Deus achar por bem, cumprirão os propósitos que Ele tem para nós, e no tempo dEle, do jeito dEle, Ele há de suprir aquela necessidade. E aí você pode perguntar, mas qual é a abrangência disso? Quais necessidades estão incluídas? E como é que Deus faz isso? Preste atenção no texto. Meu Deus há de suprir segundo a sua riqueza em glória. Essa expressão riqueza em glória significa uma reserva de bondade, de amor, de graça, de misericórdia, de suprimento, que por mais que eu e você façamos uso dele, ele nunca se esgota. Você tem ideia do que significa a riqueza da glória do nosso Deus? Não tem banco, não tem reserva cambial, não tem tesouro sobre a face da terra que se assemelhe a 1% disso. É segundo essa riqueza que Deus supre, e presta atenção na expressão, cada uma das nossas necessidades. Tem alguma necessidade nossa que não seja abarcada, que não seja abrangida por essa promessa? Absolutamente não. Cada uma das minhas, das suas necessidades, sejam físicas, materiais, espirituais, psicológicas, sentimentais, emocionais, enfim, qualquer adjetivo que você possa usar, faz parte do grupo das necessidades que estão sendo supridas pelo nosso Deus, segundo a riqueza da sua glória. Como é que ele faz isso? Como é que ele supre? Penso que de duas maneiras diferentes. Primeiro, é a maneira que mais nos agrada. Deus pode ir lá e acabar com a raça da necessidade. Abençoar-nos e tirar a necessidade da jogada. O apóstolo Paulo experimentou isso muitas vezes. Cada perigo que ele tinha de morte, Deus ia lá e o livrava. Essa é uma possibilidade que eu e você experimentemos na nossa vida. Deus pode suprir de uma maneira providencial, acabando de uma vez por todas com aquela necessidade. Essa é uma experiência mais rara, mas ela é possível. Uma outra possibilidade, amados, é que Deus não tire de uma hora para outra a necessidade, mas nos dê força para suportá-la pelo tempo que for necessário. E aí, o apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar. Tudo posso naquele que me fortalece. Você hoje de manhã sabe do que eu estou dizendo. Essa bênção de ser fortalecido e ser mantido de pé no meio da necessidade. E aí Deus vai nos mantendo ali, por propósitos que Ele tem para nós, por lições que temos que aprender, por situações das mais diversas, mas o fato é que aqui o método dele é diferente. Ele nos mantém ali, carecendo da fortaleza, do fortalecimento dele, para que possamos ser supridos no tempo certo, diante daquela necessidade. Deixa eu ler um texto em que o apóstolo Paulo diz isso para a gente de uma maneira muito apropriada. Vá para 2 Timóteo 4,17. E olha o que ele diz sobre essa experiência de Deus suprindo as necessidades dele. Olha só, 2 Timóteo 4,17.
Olha como é que ele fala isso nesse texto de uma maneira muito apropriada e até ilustrativa. Ele diz, olha, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Você percebe que a primeira coisa que ele diz é, Deus me manteve na necessidade, dando-me forças, me suprindo com forças. E ele termina o texto dizendo, e fui libertado da boca do leão. Olha, só para ilustrar, não quer dizer que tinha um leão para morder o apóstolo e acabar com ele, não. Essa expressão, fui libertado da boca do leão, é que ele foi salvo por um triz. Ele estava a ponto de morrer e Deus o libertou. Olha, é assim que Deus faz conosco. Ele supre as nossas necessidades, ou nos fazendo superar as muralhas da necessidade, ou nos mantendo fortes para suportá-la, até que então Ele a retire das nossas vidas. A pergunta última é a seguinte: como é que eu e você podemos ser agraciados por essa promessa? Mas não nos enganemos, essa promessa tem uma condição. Essa promessa exige de nós que compreendamos um pré-requisito para que ela seja verdade na nossa vida. Olha, eu não quero dizer com isso que Deus não nos abençoa sem esse pré-requisito. Até porque Ele é soberano, é gracioso, é bondoso. Se dependesse de nós ficarmos sempre obedientes, não ganharíamos nenhum presente de Natal, nenhum presente de fim de ano, como os nossos filhos, né? O papai e a mamãe é sempre muito gracioso, bondoso, misericordioso. Tá vendo, Carlinhos? Estou preparando terreno para você. Tá certo? O fato é que não é isso que eu estou dizendo. É claro, amados, que Deus continua nos sendo bondoso e gracioso, mesmo quando a gente é desobediente. Mas o Pai Celeste, em geral, tem muito mais prazer em abençoar os filhos que são obedientes. Esses estão sempre sendo alvo dessa promessa que garante que eles terão todas as suas necessidades supridas. Que pré-requisito é esse? Lembre-se que o apóstolo está dizendo isso para a igreja depois que eles entregaram uma oferta para ele, né? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, prestem atenção, vocês foram instrumento de Deus para suprir minhas necessidades. E agora eu sei que Deus fará o mesmo por vocês. Deus os recompensará. Deus derramará sobre vocês aquilo que vocês mesmos fizeram por mim. De uma certa maneira, amados, nós preparamos o terreno para essa promessa quando vivemos a nossa vida dispostos a suprir as necessidades daqueles que Deus coloca em nosso caminho. A Bíblia nos ensina isso de uma outra maneira muito surpreendente. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Mas aquele que semeia com abundância colherá. Jesus disse isso de uma outra maneira, numa outra ocasião. Lucas capítulo 6, verso 38. Não precisa abrir lá não, deixa que eu leio. Olha só. Lucas capítulo 6, verso 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
É como se nós tivéssemos que entender que Deus supre as nossas necessidades na mesma proporção que nós nos dispomos a fazer o mesmo por aqueles que estão à nossa volta. É à medida que a gente